Nesse tempo de confinamento que estamos vendo aqui no país, no Brasil e nessa cidade, em Porto Alegre, eu penso em poder compartilhar a minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso em História e Licenciatura, que eu realizei semestre passado. Como o mesmo título diz, se trata de uma pesquisa envolvendo livros didáticos, na temática da história da Grécia Antiga, no ensino da história da Grécia Antiga, pensando também nessa exigência legal que há no Brasil da educação para as relações étnico-raciais. Isto é, uma educação que busque atuar no sentido de uma formação antirracista, de uma educação multicultural, de uma educação que inclua a história da África, bem como de outros continentes, e que não seja eurocêntrica, não seja eurocentrada, que inclua outros continentes e outros povos. E isso tem muita relação com a história da Grécia Antiga. No caso, que houve fortes contatos entre o que nós denominamos de gregos na antiguidade com outras culturas e outros povos localizados na Ásia e na África. Então eu me propus a analisar 6 livros didáticos aprovados pelo Plano Nacional do Livro e do Material Didático para o treino de 2017 a 2019. Dentre as diversas referências que eu utilizei, algumas foram centrais. Penso que a principal, no caso, seria a obra do Martin Bernal, Teblia Catina, no caso, volume 1. Uma obra que foi polêmica quando publicada, uma seminal, e que trouxe um forte debate para o meio acadêmico, de o quanto o período do imperialismo europeu trouxe uma escrita e reescrita da história da Grécia Antiga que buscou ocultar as contribuições e influências afroasiáticas, privilegiando um modelo eurocêntrico e de caráter muitas vezes também nativista, de tentar explicar a história da Grécia a partir de causas locais, não tanto do contexto global na qual se inseria. Outra obra seria do Walter Burkhardt, The Orientalizing Revolution, que buscou pensar o quanto o Oriente Próximo influenciou em diversos campos a Grécia Antiga, isto é, se podemos falar de Grécia Antiga no período arcaico. Também os textos da Spivak, Pode Subalterno Falar, me foi útil, e também alguns que estão presentes na História Geral da África, do volume 2, publicado pela Unesco. Outra obra que me foi fundamental foi a de Eduardo Said, Orientalismo, que justamente discute o quanto seria artificial a noção de Oriente e a de Ocidente, o quanto isso se miscui, o quanto é funcional usarmos tais categorias ou não, o quanto seria problemático pensarmos em orientais, ocidentais, o quanto isso na prática se trata de algo com um fundamento na realidade ou não. E o artigo do Jonathan Hall, Quem eram os gregos?, que discute sobre quando podemos falar de uma etnia grega na antiguidade e mesmo a noção de etnia na Grécia Antiga. Estes foram os livros analisados. E eu percebi inúmeros pontos ignorados entre essa relação da Grécia Antiga com o mundo da África e da Ásia. Eu levantei a hipótese de haver um silenciamento dessas contribuições afroasiáticas nos livros didáticos no que se refere à Grécia Antiga, só permitindo tais contribuições aparecerem-se de modo subalterno em relação aos gregos. Por exemplo, pegando diversos tópicos que foram comuns em diversos livros. Creta e Micenas. Ainda que se cite as contribuições de egípcios, fenícios e hititas à civilização minoica ou a micênica, são esparsas e superficiais. Não se comenta da língua eteocretense, isto é, a língua que antecedeu o grego em Creta.
poder ser afrosemita. Bem como também não se comenta de possíveis origens étnicas afroasiáticas parciais dos pelasgos e dos cretenses. Se coloca os micênicos como gregos por causa da língua e os cretenses não. Isso é questionável, e muito. Porque, enfim, uma língua não seria o fator essencial que determinaria uma etnia ou não. Além de que também se discute quando podemos falar de uma ideia de gregos na antiguidade, que é o que o Hall discute, o Jonathan Hall, no artigo já citado. E se coloca as invasões indo-europeias como criadores da etnicidade grega, algo igualmente complicado. Quando entramos no colonialismo grego e nas polis, como são retratados nos livros didáticos, vemos de novo o mesmo padrão de silenciamento, ao meu ver. Os contatos dos gregos com outros povos são esparsos superficiais nesses livros didáticos vistos. Toda a discussão do Burkhardt, no que se refere à religião, à arte, à literatura, ao saber, que possa ter surgido na Grécia por meio do Oriente Próximo, são ignorados completamente. Há um foco central na relação entre a polis e as colônias gregas, em vez de pensar as colônias gregas e as cidades gregas no contexto maior do mar Mediterrâneo e também um pouco o Mar Negro. Quando pensamos em Atena e em Esparta, os livros didáticos colocam os estrangeiros como sem direito e raras vezes se fala do protagonismo deles no caso de Atenas. Estrangeiros afroasiáticos só aparecem associados à escravidão, seja-se como comerciante de escravo, seja-se como escravo, como escravizado. Em Esparta se dá destaque às origens indo-europeias e ressalta a dominação dos dórios sobre os ilotas, isto é, a dominação de uma etnia sobre a outra. Não se comenta possíveis influências outras afroasiáticas na história de Atenas e de Esparta. Já em relação à guerra entre os gregos e o Império Medo-Persa, é impossível não se retratar os persas, porém eles são restringidos ao contexto bélico. Em um livro se cita sem aprofundamento dos persas contribuírem para a cultura grega. Eu percebi uma certa mudança narrativa significativa quando adentramos na questão da conquista greco-macedônica do Império Persa, da invasão promovida por Alexandre Magno e os sucessivos reinos helenísticos. No caso, os afroasiáticos começam a ser representados, mas de modo subalterno, isto é, os povos que foram dominados pelos gregos e que receberam a influência da cultura grega, e também de um modo muito genérico, como os orientais, não distinguindo um povo de outro, uma cultura de outra, todos ficando debaixo desse mesmo rótulo. O Alexandre Magno é posto como um governante tolerante que trouxe a cultura grega ao mundo, como também a invasão que ele promoveu é positivada, como elemento civilizador que uniu a cultura oriental com a grega. Não se questiona toda a violência nisso envolvida, os saques que ocorreram, todo o caos administrativo com a destruição do Império anterior, o Império Persa, ao ser dominados por saqueadores greco-macedônicos, nada disso está presente, bem como todas as lutas e todos os conflitos que houve entre as populações locais e os reinos helenísticos. Usa de forma irresponsável os livros a ideia de Oriente, que ideia muito criticada por Eduardo Said e somente discutida em um dos livros. Além disso, nos livros didáticos vistos, se reputa aos gregos a origem da história, da política, da filosofia, do teatro e da medicina. Se desconsidera possíveis contribuições anteriores afroasiáticas da Grécia Antiga em todos esses campos. Apenas na filosofia
há alguma citação de origem de contato com outros povos, em um livro de forma explícita e de outra, e em outro de forma implícita. Por fim, eu concluí que houve uma espécie de silenciamento dos livros didáticos analisados no que se refere a contribuições afroasiáticas para a história da Grécia Antiga. Somente seriam expressas essas contribuições se de modo subalternalizado. A construção de Oriente, que tanto o Eduardo Said critica, esteve muito presente nos livros vistos. E razões para isso acontecerem. Isso seria um motivo para aprofundar essa pesquisa, para dar uma continuidade a essa pesquisa no futuro, que eu planejo. No caso, talvez poderia ser pela bibliografia que os livros se utilizem. Talvez é uma bibliografia que sustenta uma visão mais eurocêntrica da história da Grécia Antiga. Talvez a segmentação didática em civilizações distantes, como os gregos, os fenícios, os núbios, os persas, os hebreus, facilitem isso, dificultando uma história multicultural. Isso também seria um ponto cego do meu trabalho, no sentido de que eu não cheguei a analisar capítulos outros que não fossem relacionados aos gregos, explicitamente. Não cheguei a entrar nas unidades dos livros didáticos que se destinavam aos egípcios, aos fenícios, aos hebreus. Então fica isso em aberto ainda. Para quem se interessar pelo trabalho, ele se encontra disponível tanto no meu perfil na Academia Edu, quanto na plataforma digital da URGS, o Lume. E deixo meu e-mail de contato também. Muito obrigado.